William Bonner zomba de Nicolas Ferreira. E sua resposta deixa todos em choque. O estúdio do Jornal Nacional fervilhava com atividade nos minutos que antecediam a transmissão ao vivo. Técnicos ajustavam luzes, produtores corriam de um lado para outro com pranchetas e fones de ouvido, enquanto maquiadores davam os últimos retoques nos convidados. O ambiente, geralmente metódico e organizado, parecia especialmente tenso naquela noite. No centro de tudo, William Bonner, o veterano âncora, que há décadas entrava nas casas dos brasileiros, verificava suas anotações com uma concentração incomum. Seus olhos percorriam rapidamente as páginas à sua frente, enquanto ocasionalmente lançava olhares discretos para o outro lado da mesa, onde seu convidado aguardava. Nicolas Ferreira, aos 28 anos, era uma figura ascendente na política brasileira. O jovem deputado federal, conhecido por suas posições conservadoras e declarações contundentes nas redes sociais, mantinha uma postura serena, quase deslocada em meio à agitação do estúdio. Vestindo um terno azul marinho impecavelmente ajustado, ele organizava metodicamente uma pasta de documentos que trouxera consigo, enquanto ocasionalmente verificava mensagens em seu celular. 2 minutos para o ar, anunciou o diretor, fazendo com que toda a equipe intensificasse seus movimentos. Bonner ajustou sua gravata, um gesto automático após tantos anos no ar. Seu semblante revelava uma mistura de confiança e determinação. Aquela não seria uma entrevista comum, e tanto ele quanto a direção da emissora sabiam disso. O encontro entre o jornalista experiente e o jovem político representava, de certa forma, o choque entre duas visões de Brasil que pareciam cada vez mais irreconciliáveis. 30 segundos. Ecoou a voz do diretor. Nicolas guardou seu celular, respirou fundo e dirigiu um olhar direto para Bonner. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram, em um silencioso reconhecimento mútuo da batalha verbal que estava prestes a começar. No ar em 5, 4, 3, os últimos números foram contados em silêncio, apenas com gestos. As luzes se intensificaram, as câmeras entraram em movimento e a familiar vinheta do Jornal Nacional preencheu os lares brasileiros. Que ninguém poderia prever é que os próximos 45 minutos entrariam para a história da televisão brasileira, culminando em um desfecho que ninguém, absolutamente ninguém, poderia antecipar. O início do embate. Boa noite. Começou Bonner com sua tradicional solenidade. O Jornal Nacional apresenta hoje uma entrevista especial com o deputado federal Nicolas Ferreira, um dos parlamentares mais comentados e, devo dizer, controversos da atual legislatura. A câmera se moveu para enquadrar Nicolas, que mantinha uma expressão neutra, apenas assentindo levemente com a cabeça. Deputado, prosseguiu Bonner, o senhor se tornou conhecido por declarações que muitos consideram polêmicas e divisivas. Alguns diriam até mesmo incendiárias. Como o senhor responde a essas críticas? O tom da pergunta já estabelecia o que viria pela frente. Não era apenas uma questão, mas uma afirmação disfarçada, um julgamento implícito que convidava o telespectador a compartilhar da mesma perspectiva. Antes de mais nada, William, agradeço a oportunidade, respondeu Nicolas com uma calma estudada. É interessante como certas declarações são rotuladas de polêmicas apenas quando desafiam narrativas predominantes em certos círculos. O que muitos chamam de polêmica, milhões de brasileiros consideram simplesmente bom senso. Um sorriso, quase imperceptível, se formou nos lábios de Bonner. O tipo de sorriso que não alcança os olhos e que comunica não divertimento, mas descrença. Bom senso, deputado. Suas declarações sobre minorias, sobre a imprensa, sobre instituições democráticas, o senhor considera tudo isso bom senso? Nicolas ajustou-se na cadeira, inclinando-se ligeiramente para a frente. Veja bem, William, quando defendo valores familiares tradicionais, quando questiono certas pautas ideológicas que estão sendo impostas às nossas crianças, quando critico o que considero excessos do ativismo judicial, estou simplesmente vocalizando preocupações, compartilhadas por uma parcela significativa dos brasileiros.
Pessoas que infelizmente raramente veem suas perspectivas representadas em espaços como este. Bonner não escondeu sua reação. Com um movimento teatral, arqueou as sobrancelhas e lançou um olhar para a câmera, como se convidasse o público a compartilhar de sua incredulidade. Deputado, o senhor não acha que essas preocupações, como as chama, muitas vezes servem apenas para dividir ainda mais uma sociedade já polarizada? É curioso que sempre somos nós, os conservadores, acusados de dividir a sociedade, rebateu Nicholas sem perder a compostura. Quando, na verdade, o que buscamos é preservar valores e instituições que sempre uniram os brasileiros. Família, fé, liberdade, respeito à propriedade, à vida. Valores que, segundo o senhor, estariam ameaçados por... Quem exatamente? Interrompeu Bonner, com um toque de ironia em sua voz. O debate esquenta o clima no estúdio, ficava cada vez mais tenso. Os técnicos trocavam olhares nervosos, enquanto os produtores, através de seus fones, recebiam informações sobre o aumento de audiência em tempo real. O embate verbal estava apenas começando e já captava a atenção do país. Por uma elite intelectual e midiática que se considera moralmente superior ao brasileiro comum, respondeu Nicholas sem hesitar. Por grupos que tentam impor uma visão de mundo única, onde certas opiniões são celebradas e outras demonizadas. Bonner soltou uma risada curta e seca. Elite midiática. Suponho que esteja se referindo também a este jornal e a mim pessoalmente? Não. Estou aqui para fazer acusações pessoais, William, disse Nicholas com um sorriso educado. Estou falando de tendências mais amplas que observamos em grande parte da cobertura jornalística. Uma certa seletividade na escolha de pautas, perspectivas e vozes. O veterano jornalista ajustou-se em sua cadeira, visivelmente incomodado. Sua experiência de décadas em entrevistas não o havia preparado completamente para a calma inabalável do jovem deputado. Seletividade? O senhor está sugerindo parcialidade em nossa cobertura? Estou constatando algo que é cada vez mais evidente para milhões de brasileiros, respondeu Nicholas. E isso não é uma crítica exclusiva ao seu jornal, mas a um ecossistema midiático que parece operar dentro de uma bolha, distante das preocupações reais de grande parte da população. Bonner intensificou seu tom, abandonando gradualmente a máscara de neutralidade jornalística. Deputado, o senhor frequentemente usa suas redes sociais para espalhar informações questionáveis, para dizer o mínimo. Algumas delas, posteriormente, desmentidas por verificadores de fatos independentes. Como o senhor justifica esse comportamento vindo de um representante eleito? Verificadores independentes. Nicholas repetiu lentamente, como se saboreasse cada sílaba. É interessante como esses verificadores quase sempre chegam às mesmas conclusões, não é? Como se a verdade fosse algo simples de determinar em questões complexas. William, precisamos ser honestos. O debate público está viciado. Certas narrativas são protegidas a todo custo, enquanto outras são sistematicamente desacreditadas. Não importa quanta evidência as sustente. A troca de farpas continuou por mais alguns minutos. Bonner questionava as credenciais, a experiência e as intenções do jovem parlamentar, frequentemente com um tom condescendente que beirava o deboche. Nicholas, por sua vez, mantinha-se firme em suas posições, mas sem perder a compostura ou recorrer a ataques pessoais. Foi quando o apresentador decidiu aumentar o tom. Deputado, muitos analistas políticos consideram figuras como o senhor, jovens sem grande experiência política prévia, que conquistaram popularidade principalmente através das redes sociais, como sintomas de uma crise de representatividade. O senhor não teme que sua abordagem, digamos, performática da política, esteja contribuindo para o esvaziamento do debate público? O sorriso no rosto de Bonner era agora inconfundível. Não era o sorriso cordial de um entrevistador, mas o sorriso zombeteiro de alguém que acredita ter encurralado seu oponente. No estúdio, o silêncio era palpável. Os técnicos pararam. O que estavam fazendo? Os produtores aguardavam tensamente a resposta. O diretor, através do fone de ouvido de Bonner, sugeria que ele moderasse o tom,
Mas o veterano jornalista já estava completamente imerso no confronto. Foi nesse momento que Nicolas Ferreira fez algo inesperado. A virada de jogo, jovem deputado. Calmamente tomou um gole de água. Ajustou sua postura e olhou diretamente para Bonner. Depois para a câmera, como se estivesse falando diretamente com cada brasileiro em seus lares. William, permita-me uma observação. Começou com uma tranquilidade que contrastava com a tensão do ambiente. É fascinante como, em uma entrevista que deveria explorar ideias e propostas, o senhor dedica tanto tempo tentando deslegitimar minha presença neste espaço. Jovem demais, inexperiente demais, polêmico demais. Nicolas fez uma pausa estratégica antes de continuar. Mas sabe o que vejo nisso? O mesmo padrão que tem afastado milhões de brasileiros da mídia tradicional. Essa tentativa constante de determinar quem merece ser ouvido e quem deve ser ridicularizado. Esse ar de superioridade moral e intelectual que francamente não combina com os valores democráticos que todos deveríamos defender. Bonner tentou interromper, mas Nicolas ergueu respeitosamente a mão, pedindo para concluir seu raciocínio. Se eu estou nesta cadeira hoje, não é por acaso ou por algum erro do sistema. Estou aqui porque represento uma voz, uma perspectiva, um conjunto de preocupações que ressoa com milhões de cidadãos. Cidadãos que por muito tempo se sentiram ignorados, ridicularizados e mal representados nos grandes debates nacionais. O deputado então abriu sua pasta e retirou alguns documentos cuidadosamente organizados. Trouxe comigo algo que talvez interesse ao senhor e aos telespectadores, continuou. Ao longo dos últimos anos, minha equipe e eu documentamos sistematicamente a cobertura midiática sobre temas controversos no Brasil. Analisamos centenas de horas de programação de diferentes emissoras, incluindo esta, e milhares de artigos dos principais jornais e portais de notícias. Nicolas começou a apresentar gráficos e dados compilados em suas pesquisas. Estes números mostram um desequilíbrio significativo na representação de diferentes perspectivas políticas, religiosas e sociais. Por exemplo, quando o assunto é segurança pública, vozes que defendem medidas mais rigorosas recebem, em média, 73% menos tempo de fala e são interrompidas 2,4 vezes mais frequentemente que vozes que defendem abordagens consideradas progressistas. Bonner, visivelmente desconfortável, tentou retomar o controle da entrevista. Deputado, esses dados são baseados em metodologias questionáveis e... Com todo respeito, William, a metodologia está detalhada aqui, respondeu Nicolas, entregando-lhe uma pasta. Foi desenvolvida por pesquisadores independentes, inclusive alguns conhecidos por posições distantes das minhas. Estamos falando de uma análise objetiva de conteúdo, com critérios claros e verificáveis. O deputado continuou apresentando evidências meticulosamente organizadas. Recortes de entrevistas, editadas de forma tendenciosa, compilados de manchetes que revelavam padrões de enquadramento, favorecendo certas narrativas, análises comparativas, do tempo dedicado a diferentes perspectivas em debates nacionais. E aqui está algo particularmente revelador, disse Nicolas, apresentando um último conjunto de dados. Uma pesquisa nacional realizada com mais de 15 mil brasileiros, mostrando que 68% acreditam que a grande mídia não representa adequadamente suas preocupações e valores. E note, este sentimento cruza linhas partidárias, demográficas e regionais. O estúdio estava em completo silêncio. Os produtores e técnicos, que inicialmente observavam a cena com uma mistura de apreensão e divertimento, agora pareciam genuinamente intrigados. Bonner, por sua vez, alternava entre examinar os documentos apresentados e lançar olhares para a direção, como se buscasse orientação sobre como proceder. Deixe-me ser claro, William, prosseguiu Nicolas com uma voz calma, mas firme. Não. Estou aqui para acusar você ou esta emissora de alguma conspiração. Acredito que grande parte desses desequilíbrios acontece de forma não intencional, fruto de bolhas sociais e culturais em que todos nós, incluindo jornalistas, acabamos inseridos.
O momento de reflexão, após um silêncio que pareceu durar uma eternidade, William Bonner colocou os documentos sobre a mesa e recompôs sua postura profissional. Seus anos de experiência jornalística o ajudaram a recuperar a compostura, mesmo diante de uma situação inesperada. Deputado, começou ele com um tom notavelmente menos combativo. O senhor apresenta pontos que merecem consideração. Naturalmente, discordo de muitas de suas interpretações e conclusões, mas reconheço a importância de um debate sobre a representatividade midiática. É tudo o que sempre pedi, William, respondeu Nicholas. Um debate honesto, onde diferentes perspectivas possam ser apresentadas em pé de igualdade, sem zombarias, sem tentativas de deslegitimação, sem aquele ar de superioridade que, francamente, tem afastado tanta gente do diálogo público. Bonner assentiu levemente, ajustando-se à nova dinâmica da conversa. Pois bem, já que estamos tendo este diálogo, gostaria de aproveitar para discutir propostas concretas. Além de criticar o que o senhor vê como desequilíbrios na mídia, que soluções o senhor propõe para os grandes desafios nacionais? Pela primeira vez na entrevista, a pergunta não vinha carregada de pressupostos ou provocações. Era uma pergunta genuína, que abria espaço para uma discussão substantiva. Nicholas sorriu levemente como se reconhecesse e apreciasse a mudança de tom. Obrigado pela pergunta, William. Acredito que nosso país enfrenta desafios complexos que exigem mais que soluções simplistas de qualquer espectro político. Na segurança pública, por exemplo, defendo um equilíbrio entre o fortalecimento das forças policiais e investimentos em prevenção e recuperação. Na economia, precisamos de um ambiente que favoreça o empreendedorismo sem abandonar políticas sociais que garantam dignidade aos mais vulneráveis. O deputado continuou apresentando suas ideias sobre educação, saúde, infraestrutura e outros temas, sempre com uma abordagem que, embora claramente ancorada em valores conservadores, demonstrava conhecimento técnico e nuance que raramente eram associados à sua imagem pública. Bonner, por sua vez, fazia perguntas incisivas, mas respeitosas, o tipo de questionamento que se espera de um bom jornalista. O antagonismo inicial havia dado lugar a algo muito mais produtivo, um debate real de ideias. Os minutos finais da entrevista fluíram com uma dinâmica completamente diferente. Telespectadores que haviam sintonizado esperando ver mais um episódio da Guerra Cultural Brasileira presenciavam, em vez disso, algo muito mais raro: um diálogo genuíno entre representantes de visões de mundo distintas. Quando o diretor sinalizou que restava apenas 1 minuto para o encerramento, Bonner fez uma última pergunta. Deputado, para concluir, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para aqueles que, mesmo após esta conversa, continuam vendo o senhor como uma figura divisiva? Nicholas refletiu por um momento antes de responder. Diria que nosso país não precisa de unanimidade, mas de respeito na diversidade. Que podemos discordar, e muito, sobre políticas, soluções e caminhos, sem demonizar quem pensa diferente. Que tanto conservadores quanto progressistas podem amar o Brasil com a mesma intensidade, apenas enxergando rotas diferentes para seu desenvolvimento. E, principalmente, que precisamos resgatar a capacidade de conversar, de verdade, uns com os outros, algo que, acredito, conseguimos demonstrar aqui hoje, William. O desfecho surpreendente. Estamos encerrando nossa entrevista especial com o deputado federal Nicholas Ferreira, anunciou Bonner, voltando-se para a câmera. Mas antes que pudesse prosseguir com sua tradicional despedida formal, fez algo completamente inesperado. Antes de encerrarmos, gostaria de fazer um comentário pessoal, se me permite, disse o jornalista, abandonando momentaneamente o script. Em mais de 3 décadas de jornalismo, acostumei-me a entrevistar figuras de todos os espectros políticos, e confesso que, muitas vezes, entramos nestas conversas com expectativas pré-formadas sobre nossos entrevistados. Bonner fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. Esta noite, devo reconhecer que fui surpreendido, não necessariamente por concordar com todas as posições do deputado. Muitas delas permanecem distantes das minhas próprias convicções,
mas pela forma como nosso diálogo evoluiu de um confronto inicial para uma troca genuína de ideias. O veterano âncora então se virou para Nicholas. Deputado, agradeço sua disposição para este diálogo e espero que conversas como esta, respeitosas mesmo na discordância, possam se tornar mais comuns em nosso debate público. Nicholas, visivelmente emocionado, mas mantendo a compostura, respondeu: O agradecimento é meu, William, e concordo plenamente. O Brasil só tem a ganhar quando aprendermos a conversar além das nossas bolhas. Esta conversa me dá esperança de que isso ainda é possível. Os dois homens se levantaram e, em um gesto que seria repercutido e analisado por dias a fio, apertaram-se as mãos com genuíno respeito mútuo. Quando as câmeras finalmente deixaram o ar, o estúdio permaneceu em um silêncio incomum, como se todos os presentes estivessem processando o que acabaram de testemunhar. Não havia sido apenas mais uma entrevista, mas um momento raro em que a famosa polarização brasileira deu lugar a algo muito mais valioso, um diálogo autêntico. Nas redes sociais, a repercussão foi instantânea e massiva. Hashtags relacionadas à entrevista dominaram os trending topics em minutos. Comentaristas de todos os espectros políticos expressavam surpresa, aprovação, críticas e análises. Muitos destacavam como o embate inicial havia evoluído para um diálogo produtivo, enquanto outros questionavam se aquele momento representava um ponto de inflexão no debate público brasileiro. No dia seguinte, jornais, rádios e programas de televisão dedicaram extensos segmentos à análise da entrevista. Alguns criticavam Bonner por ter, na visão deles, cedido diante de Nicholas. Outros elogiavam o deputado por sua postura firme, mas respeitosa. Muitos, porém, celebravam o que consideravam uma demonstração de que o diálogo civilizado ainda era possível, mesmo em tempos de extrema polarização. Uma semana depois, um dos mais respeitados institutos de pesquisa do país divulgaria um dado surpreendente. 78% dos brasileiros que assistiram à entrevista, independentemente de suas posições políticas, avaliaram positivamente a evolução do diálogo entre Bonner e Nicholas. E mais significativo ainda, 64% disseram que a entrevista os havia feito refletir sobre a importância de estar aberto a ouvir perspectivas diferentes das suas. Aquela noite não mudou magicamente a política brasileira, nem acabou com as profundas divisões sociais e culturais do país. Mas, para milhões de espectadores, representou algo poderoso, um vislumbre do que poderia ser um debate público mais saudável, onde o respeito não significa concordância, e onde diferentes visões de mundo podem coexistir sem demonização mútua. E talvez, apenas talvez, aquele improvável encontro entre William Bonner e Nicholas Ferreira tenha plantado uma pequena semente de esperança no solo árido da polarização brasileira. Uma semente que, com o tempo e cuidado adequados, poderia florescer em um diálogo nacional mais construtivo e inclusivo.